A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos em mais uma aula do EBD Online, no canal do YouTube da nossa igreja IEADALP, amém? Graças a Deus, hoje nós estaremos comentando a 11ª lição do juvenil, da área juvenil, o jovem rico, a proposta do reino de Deus. Uma lição muito abençoada, que vem trazendo em cada momento os personagens, né? Os personagens bíblicos que marcaram a história da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, o personagem de hoje, ele não tem o seu nome revelado. A Bíblia, os evangelhos, não vai falar o nome dele. É o jovem rico. Por isso, o tema da lição de hoje é o jovem rico, a proposta do reino de Deus. Jesus, quando palmilhou aqui na terra, ele se deparou com várias perguntas, com várias interrogações, e dentre dessas ele se encontrou com um jovem rico. Alguns textos vai falar príncipe, outros vai dizer um jovem rico, e teve na sua mente uma pergunta para fazer a Cristo. E ele inicia a sua pergunta dizendo: bom mestre. Ele inicia, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna? Uma pergunta muito importante, uma pergunta que trouxe para Cristo uma oportunidade de falar acerca do Evangelho e do seu propósito. E Jesus começa a sua resposta dizendo: por que me chama de bom? Só existe o bom, é o nosso Deus. Só existe um bom, que é o nosso Deus que está no céu. E aí ele começa a perguntar para o jovem: conhece os mandamentos? E Jesus faz ali uma narrativa dos mandamentos, e o jovem prontamente responde com a maior naturalidade: eu tenho cumprido desde a minha infância. E quando Jesus escuta aquela resposta, Jesus diz para o jovem: você vá, venda tudo e distribua com os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste, porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitas propriedades. E aquela resposta de Cristo parece que foi como se fosse um contraponto na argumentação daquele jovem, daquele príncipe, daquele jovem rico. E ele saiu calado, a resposta não foi satisfatória. Ele não atingiu o seu objetivo, ele não escutou aquilo que ele desejava escutar. Porque a base, o propósito do Evangelho de Deus é o Evangelho que apresenta o reino. A proposta do reino de Deus está numa esfera espiritual. Nós temos uma visão do reino de Deus que não é aqui na terra. Jesus, em uma das suas narrativas, ele vai dizer para as autoridades da época: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui. Então, o jovem rico, quando ouviu essa palavra, ele ficou muito triste. Ele não entendia qual era o reino de Deus. Ele não entendia qual de fato e de verdade o que era ser um seguidor de Cristo. Ter a sua visão para o reino, e esse reino não é um reino terreno, não é um reino humano, é um reino eterno. Então, caros jovens professores, esta lição vai trazer esse personagem como um personagem para trazer uma mensagem para nós, uma conexão, porque os mandamentos, os seus primeiros mandamentos vai falar da ligação de pessoa, de relacionamento de pessoa. E quando Jesus vai falar sobre os mandamentos em outra oportunidade, ele vai dizer assim: amarás o próximo, amarás a Deus
Percebes que esse mandamento Jesus faz uma alusão ao relacionamento pessoal, um relacionamento de pessoas. E aí, no segundo momento, Jesus vai dizer assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. Porque esses dois mandamentos, ele encobre, ele traz uma abrangência muito maior. Porque quem ama a Deus vai em busca de um relacionamento para com Ele. O que a lição traz uma conexão com Deus, está aí na sua lição, conectado com Deus, porque a lição traz para nós que precisamos entender que o importante é o relacionamento com Deus. A importância do Evangelho de Cristo foi trazer as manifestações de Cristo, mas Jesus disse: eu vim para trazer para vocês, porque eu sou o caminho. Eu e o Pai somos um. Em dado momento, alguém pergunta a Jesus: eu quero ver o Pai. Aí ele diz para o seu discípulo: você está me vendo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, os evangelhos vai trazer a apresentação de Cristo para apresentar Deus. Deus se humanizou, como diz o Evangelho de João no capítulo 1. O Verbo se fez carne. A manifestação de Cristo foi para trazer uma conexão ao homem, porque o homem estava outrora afastado de Deus, desprovido da graça. Então Cristo, ele vem trazer essa conexão, esse relacionamento. Então quando o jovem rico faz uma pergunta acerca de vida eterna, Jesus lhe responde com a maior tranquilidade: o importante é o relacionamento com Deus. O importante é ter uma vida de amizade com Deus, de amor a Deus, de sentir o amor dele derramado no nosso coração. Porque quem ama a Deus também ama o seu próximo. Quem ama a Deus também está sob uma direção do Espírito Santo e anda guiado pelo Espírito de Deus. Então, essa lição, ela vem trazer para nós essa verdade de conexão, de relacionamento com Deus. Por essa razão, o jovem rico não entendeu bem a proposta do reino de Deus, porque a proposta do reino de Deus foi uma proposta para trazer, para atrair as pessoas para ele. Jesus, o seu ministério, ele foi marcado por atrair pessoas, porque o objetivo, o foco da mensagem de Cristo era pessoas que estavam na margem da sociedade. Mesmo que a sociedade outrora não entendia, mesmo que a sociedade muitas vezes não aceitava, Jesus sempre estava com o seu amor. Por isso tem uma citação lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque existe da parte de Jesus uma vontade, um desejo de se relacionar com o homem. Isso iniciou no Éden, quando Deus, ao fim da tarde, ia lá conversar com o homem. Esse relacionamento de amor, Deus e o homem e Deus. Quando o homem pecou, o homem ficou um pouco distante de Deus. E aí, para resolver essa distância, para resolver essa conexão que estava fora, que não estava bem conectado, veio Jesus. Ele veio como Cordeiro de Deus, já vai dizendo João Batista, lá em Mateus, ele vai dizer assim: esse é o Cordeiro de Deus, que se apresenta como alguém que vai tirar o pecado do mundo. Então, quando o homem se distancia, se desconecta de Deus, Deus vai trazer Jesus para se conectar com o homem. Glória a Deus. E quando Jesus vai se conectar com o homem, Jesus vem de uma forma, Jesus vem humanizado, Jesus vem agora trazendo um evangelho da graça, e neste evangelho, nesse contexto do seu evangelho e da sua mensagem, ele traz o propósito. Qual é o propósito do reino de Deus? Por quê? E para que estamos servindo a Deus? Tem um propósito, nós temos uma ligação, nós temos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus nos traz tranquilidade, nos aponta e nos mostra o caminho que devemos guiar
e trazer para nós a segurança quando estamos bem relacionados com Deus. Esse é o tema principal desta lição, é o relacionamento com Deus. Esse é o tema principal desta lição, é o alinhamento do homem com Deus, porque o homem estava sempre à procura de outras coisas, o homem em busca de invenções, e Deus sempre procurando se alinhar com o homem, estar conectado com o homem. Então, você, meu jovem, você, professor da EBD, esta lição que traz os personagens que marcaram a Bíblia Sagrada, a história da Bíblia Sagrada, tem como um jovem rico, alguém que a sua riqueza o sufocava e não deixava ele alinhado, conectado com Deus. Porém, Cristo trouxe para ele uma experiência, uma proposta, um propósito. Cristo tem um propósito, tem uma proposta que é o reino de Deus. E o reino de Deus não está simplesmente numa visão humana em que as pessoas enxergam bem pequena e como se fosse aquele mundo que ele vivesse. Não, o reino de Deus, primeiro que ele é eterno. O reino de Deus, a proposta dele não tem fim. O reino de Deus, ele está ligado com o homem. Enquanto o homem estiver aqui, ele é um representante desse reino. Mas nós sabemos que existe uma proposta maior. Existe uma conexão que Deus quer ter com a humanidade muito maior. Porque o apóstolo vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus tem uma proposta para nós. E qual é a proposta de Deus? É que nós possamos continuar conectados com Ele. Então, este reino de Deus, aqui na terra, um dia nós vamos se encontrar com Jesus. A igreja vai ser arrebatada para juntamente viver com o Senhor para sempre no céu. Porque o reino de Deus é muito superior. O reino de Deus, a proposta desse reino não se compara com as coisas aqui da terra. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você, que você possa ser abençoado através dessa reflexão, desta aula. E você, meu caro professor, não esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Que Deus abençoe a sua vida. E é a DALP Oficial, a EBD Online, trazendo sempre uma palavra para os professores, para os alunos. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.